e o que eu faço. Então eu sou psicanalista, trabalhei durante muitos anos em outras áreas, trabalhei na área de comunicação visual, já fui vendedora, né? Já fiz um pouco de cada coisa, já fiz artesanato, já fiz um pouco de tudo. O que eu quero deixar muito claro aqui? Em todas as coisas que eu fui sempre muito intensa e sempre ofereci o meu melhor. Todas essas situações, essas passagens por diversos outros trabalhos, em alguns momentos ali me trouxeram alguns conflitos, onde eu pensava realmente, por que essa mudança, essa inconstância, vou para um lugar, vou para o outro, faço uma coisa, faço outra, mas hoje eu entendo que isso tudo era bagagem e era uma preparação para o que eu posso fazer hoje. Hoje o meu trabalho principal é sim a psicanálise, mas ela é no consultório, mas não único e exclusivamente em consultório. Eu hoje faço um atendimento na área corporativa, onde eu consigo analisar os colaboradores, analisar empreendedores e a partir desse conhecimento da psicanálise, entender ali padrões, repetições, traumas, situações que fazem com que a pessoa trave, que ela não consiga chegar, né, ao auge daquilo que ela pode oferecer, realmente trazer uma humanização para o trabalho, né? Porque assim, a vida da gente, ela é movida por aquilo que nós vivemos lá na infância. Então eu sempre falo assim, nós estaremos pisando em solo infantil a nossa vida inteira. Você pode achar que é uma besteira, que não tem nada a ver, que não te influenciou, mas sim. A gente, quando começa a conversar, a entender e a analisar, a gente encontra diversos padrões que vêm lá da infância. Então, tudo que aconteceu é sim importante. A psicanálise, ela vai tratar e ali entender muito do inconsciente das pessoas, né? Então ali no inconsciente tem muita informação, muita coisa importante guardada e que a gente pode não estar sabendo como lidar com isso. E isso é muito normal. Quando a gente entra em conversa, quando a gente entra em análise, quando a gente está em consultório principalmente, a pessoa vai trazer algumas falas, né? Os padrões que a gente vai podendo identificar. Esses padrões, eles se repetem no trabalho, em casa, com amigos e com o teu autocuidado. Esses padrões, eles sim se repetem. A gente consegue ir encontrando pontos e fatores que vão explicar o porquê você faz, porque você repete, porque você não consegue sair e quebrar alguns ciclos que te prendem. Então, terapia, análise, ela vai muito além de resolver problemas, como as pessoas pensam, eu só vou lá resolver problema, ou eu não tenho problema, eu não preciso de terapia. Todo mundo deveria fazer terapia, porque é um cuidado pessoal. É libertador você conhecer a si mesmo e saber como se portar, como se comportar, né, diante das situações. Eu sempre falo assim para as pessoas que chegam até mim que é muito mais fácil você entender e saber lidar com qualquer situação. Então não adianta você achar que toda vez que você tem um problema, você traz para o teu terapeuta e ele vai te dar o direcionamento do que você deve fazer. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa se preparar e se blindar para que você possa saber como agir em qualquer cenário que você esteja inserido. Essa é a ideia da terapia. E não você ter alguém ali que seja um guia que fica te dando direcionamento. Você precisa aprender a lidar para que você possa lidar em qualquer ambiente onde você estiver inserido. Análise é sobre isso, terapia, psicanálise é muito sobre isso. Então aquele mesmo cuidado que você sabe que você tem que ter com o teu corpo, por exemplo, nem sempre você tem, mas você sabe que precisa ter. Porque se você não cuidar da tua saúde, você vai cuidar da tua doença. E com a questão emocional, psicológica, não é diferente. A tua mente, ela está em constante ação ali, ela está ativa, ela sabe de tudo, ela inclusive guarda coisas que você acha que não, né? Quando a gente fala sobre os sonhos, vem muito disso, né? Da onde surgiu isso? Foi algo que você viu, percebeu e aquilo ficou guardadinho aqui na tua mente. Então é sobre isso. Imagine então das coisas que são direcionadas para você, das coisas que te falam, das coisas que você acha que estão acontecendo, né? Então a gente sempre fala assim, eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que a pessoa entende, que a outra pessoa entende. Isso é um fato, porque o meu filtro, a minha lente, vai determinar como eu vejo uma situação. Nós podemos estar lá em 5 pessoas e presenciarmos uma situação.
Cada um terá uma maneira de ver e de interpretar aquilo, mesmo que o fato ele seja um só. Existe um fato, mas a maneira que nós vemos e como nós interpretamos depende de como nós estamos, de quais são as nossas vivências, de como é o nosso histórico, para que a gente possa dizer. Então a gente vê muito assim uma divergência de opiniões. Opiniões, elas vão surgir de acordo com as nossas lentes. Cada um vai ser atravessado, como nós dizemos na psicanálise, por aquilo que tem alguma importância para ela. Por que alguns fatos, por exemplo, para mim, não tem tanta importância, não ficam ali me maltratando, porque aquilo não tem a ver comigo. Eu não vivi nada que me dá aquele gatilho para aquela situação. Mas uma pessoa que viveu algo relacionado àquilo, consciente ou inconscientemente, ela vai ser atravessada por aquilo, ela sente aquilo, aí podem vir os conflitos, irritabilidade, reações inesperadas. Então a psicanálise, ela vai muito além do que a gente pode imaginar, só de consultório ou de qualquer coisa nesse sentido. A gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de se preparar para toda e qualquer situação. Eu atuo hoje, sim, em clínica, sim no consultório, mas muito mais no meio corporativo. Fazendo esse trabalho, fazendo isso que eu estou explicando aqui para vocês, com colaboradores em empresas. E também com os empreendedores. Por quê? Para eles entenderem que todo o padrão que eles repetem, aquilo que eles fazem no trabalho deles, não é algo somente profissional. É algo relacionado com tudo isso que eu já falei para vocês, sobre todo esse percurso, sobre esse trajeto. Existem muitas pessoas que têm um potencial enorme e que não estão fazendo uso delas porque não conseguem sair dos padrões de repetição. Eles se limitam, eles se sabotam e não conseguem evoluir e não conseguem fazer diferente. Nós vamos falar muito sobre isso aqui nesse canal e eu vou trazer muita coisa para vocês, muito conteúdo aqui para vocês, tá bem?